É igual. E Marcos Amoroso, número da semana? Direto? Então vamos pro número da semana, Marcos Amoroso. Número da semana que é tirado da seção Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Amoroso. Fala, Fernando. O número da semana é 931 milhões. Todos os anos, 931 milhões de toneladas de alimento vão para o lixo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. É como se 13 navios cargueiros cheios de comida fossem desperdiçados todo dia. Só no Brasil, a quantidade de comida desperdiçada por ano seria suficiente para encher um Maracanã inteiro, o que nos credencia entre os 10 países que mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo. O Igualdades dessa semana, feito pela Camila Erichotti e pela Renata Buono, retrata a indesculpável magnitude do desperdício de comida. tem um dado assustador nessa Igualdades para mostrar também que isso não é privilégio do Brasil, né? A comida que é desperdiçada diariamente nos Estados Unidos alimentaria toda a população brasileira. Só com o que é jogado no lixo nos Estados Unidos daria para alimentar todos os brasileiros todo dia. Então, isso, com o perdão do clichê, indo lá para as alturas ou para as raízes profundas, é a racionalidade do capitalismo, né? Esse é o mundo encantado do capitalismo, que você produz de maneira ilimitada e tem gente passando fome ou comendo mal, fazendo, enfim, em situação de miséria, é uma coisa espantosa. Revirando lixão para comer ossado. Eu tenho um amigo que é panificador, né? É dono de padaria. Ele me disse que... A gente acabou não usando esse dado no Igualdades, mas ele me contou que a padaria joga no lixo todo dia 40 quilos de pães e bolos e panificados, assim. Porque mas ele não tem um destino? Então, a legislação cria muitas restrições para você doar comida. É muito difícil. Algumas coisas você consegue, mas nem todas. Então, isso tudo me fez lembrar de uma coisa, de um grande professor que eu tive, que infelizmente já morreu, que é o professor Rui Fausto. Escreveu um texto muito bacana certa vez, falando sobre Max Weber e Marx. Ele parte da ideia do Max Weber do desencantamento do mundo, que o mundo vai se racionalizando, se especializando em esferas autônomas, né? A arte, a ciência, etc, etc. E daí vem o Rui Fausto e fala, a sacada do Marx foi falar que o mundo se reencantou pelo capital. O capital é uma espécie de religião, que é a nova religião do planeta. E esse caso dos alimentos é um caso muito concreto de como, de fato, o capitalismo é irracional. Desculpa fazer esse parênteses filosófico aqui. Cabeção! Mas é uma homenagem que eu presto aqui ao meu ex-professor Rui Fausto. Cabeção! É muito interessante esse raciocínio. O reencantamento do mundo pelo dinheiro. Bom, encerramos aqui o número da semana. No terceiro bloco a gente vai falar sobre os áudios do Superior Tribunal Militar a respeito da existência de tortura e da reação dos militares a esses áudios. A gente já volta. Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site, além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem. No último domingo, a Miriam Leitão, no blog dela no O Globo, revelou os áudios do Superior Tribunal Militar, em que os ministros do tribunal discutem a prática da tortura. Um dos áudios, que é de 24 de junho de 1977, reproduz a fala do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, que se refere a choques elétricos praticados numa mulher grávida que sofreu aborto, choques nos genitais. Essas gravações, que foram feitas entre 1975 e 85,
chegaram às mãos do historiador Carlos Fico, que estuda o regime militar, depois de uma longa batalha judicial que chegou até o Supremo. As revelações dos áudios provocaram reações bastante, na verdade, previsíveis e lamentáveis, tanto do vice-presidente Hamilton Mourão, que riu sobre a possibilidade de uma investigação sobre a tortura, dizendo que as pessoas já morreram. Não, o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá. E não ficou claro se ele se referia aos ministros das reuniões ou às vítimas que foram torturadas, mortas e ou estão desaparecidas por causa do regime militar e no regime militar. E o presidente do Superior Tribunal Militar, que também desdenhou e falou na parte compreensível da fala dele, ele disse, garanto Que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Ou seja, o sujeito pornográfico, né? Zé, vou começar com você, que andou estudando aí o Superior Tribunal Militar. Eu não sei se você quer começar comentando este caso específico ou falando o que você está pensando a respeito dessa instituição da República. Não, primeiro vou e não é só da comentar República. Sim, exato. Primeiro eu vou só comentar a frase do Mourão, que é candidato a senador, né, renunciou a vice-presidente. Esse é a expressão de um vice-presidente realmente que não serve para nada, né? Porque, em geral, no Brasil, o vice tem uma chance enorme de assumir o cargo, né? Tá aí o Alckmin, tá aí o Itamar, tá aí, tem um monte, né? O Temer, etc. Temer. O cara é pior que o Temer, né? Teve que renunciar para ser candidato a senador, ou seja, um downgrade pelo Rio Grande do Sul, na chapa do Onyx Lorenzoni. Porra, se isso não é fim de carreira, eu não sei o que é. Eu acho que essa fala do Mourão torna obrigatório esse estudo combinado do impacto da sildenafila, que é o genérico do Viagra, com a tintura de cabelo, se isso tem alguma interação que a gente desconhece, bioquímica, que faz o cara ficar burro. Tinturas acaju, da cor... Não é acaju, tô brincando. Não, o cara dele é a asa da graúna, né? Mas, tirando o aspecto nojento sobre a tortura, eu queria falar um pouquinho sobre o Superior Tribunal Militar, que, diga-se, na gravação, reconhece a existência da tortura. Essa é a notícia. Ou seja, os ministros militares, os generais de 4 estrelas do tribunal, os generais, almirantes de esquadra e brigadeiros que compõem o tribunal, reconheciam que havia tortura, sim, durante a ditadura. Uhum. Tinham conhecimento. Alguns eles divergiam, né? Alguns, mas reconheciam. As gravações... O importante era a revelação de que eles admitiam a existência da tortura, né? Sabiam o que estava acontecendo. Que hoje o Bolsonaro e suas crias tentam negar. Tá? Bom, dito isso, queria falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Militar. O Superior. Então, ele já foi Supremo. Eu me surpreendi com isso. O Superior Tribunal Militar já foi chamado de Supremo Tribunal Militar durante muitos e muitos anos, o que criava uma situação absurda de o Brasil ter 2 tribunais supremos. Quer dizer, Supremo supõe-se que é acima de tudo. Então você tinha 2 que ficavam um acima do outro, mas que estavam juntos, na verdade. Né? Só para mostrar as contradições. O que eu aprendi lendo um pouquinho sobre STM, não vou aqui fazer de conta que sou especialista, porque eu não sou, é que ele é um retrato da burocracia encastelada no poder e de como essa burocracia tende a se perpetuar e se expandir. A origem do Superior Tribunal Militar é de 1808, com a chegada de D. João VI ao Brasil. Ele é anterior ao Brasil, é da época da colônia, e foi se perpetuando. O Brasil se tornou independente e daí, em 1823, eles mantiveram. Tinha outro nome, não se chamava tribunal ainda, tinha uma outra denominação, mas já cumpria a função de julgar os militares. Então não mudou nada com a independência, só passou a ter menos português e ter mais brasileiro na composição dessa comissão. Aí com a República, em 1893, é que passa a se chamar Supremo Tribunal Militar, com 15 membros, como tem até hoje, e com 8 generais, 4 almirantes e 3 civis. Aí, depois da Revolução de 30, que também foi um golpe, criou-se a Justiça Militar de Primeira Instância.
E daí o monstro foi crescendo, né? Porque não é só a instância superior, passou a ter também tribunais de primeira instância e uma justiça independente. E ficou assim até 1965, quando o AI-2, o ato que eu chamo de inconstitucional número 2, mas não é isso, né? A tradução literal, incluiu a possibilidade do Superior Tribunal Militar julgar civis. E julgar civis não por crimes contra órgãos militares ou crimes cometidos no exterior, ou seja, em situação de guerra, mas julgar civis como inimigos internos, por crimes cometidos no Brasil. Ou seja, passou a ser um tribunal político. E por isso que a Dilma foi julgada pelo STM. Aquela famosa foto da Dilma, em que os caras tapam o rosto para não aparecer na foto, são ministros do Superior Tribunal Militar. Por isso que eles estão dizendo que tinha tortura. Enfim, durante a ditadura ficou pior ainda, porque virou um tribunal que julgava civis e julgava, incrivelmente, os governadores. Passaram a ser julgados pelo STM. Só com a Constituição de 88 que restaurou-se a normalidade, tiramos os civis da alçada da Justiça Militar e do STM e ficou só julgando militares mesmo. Só que a estrutura burocrática é um negócio que cresce e se multiplica. O STM custa mais de R$500 bilhão por ano aos cofres do Brasil. Só o STM, sem contar os tribunais de primeira instância, as circunscrições, tem 10, se não me engano, cerca de 10. Qual é a composição desse tribunal? Tem lá 3 almirantes de esquadra, que é posto mais alto da Marinha, 3 tenentes brigadeiros do ar, que é a posição mais alta da aeronáutica, que, aliás, só foi incorporada ao tribunal no golpe de 64. Tem 4 generais de exército, 4 estrelas, também a posição mais alta do exército, e tem 5 civis. Só que aí eu fui olhar quem são os civis. Todos eles têm uma carreira jurídica sólida. Foram procuradores, juízes, enfim. Mas todos eles têm alguma ligação com os militares, uma ligação prévia. Tem gente casada com general, tem gente que foi militar e depois deixou de ser. Tem gente que foi condecorada pelos militares antes de virar ministro. Teve gente que foi assessor do Ministério da Defesa. Ou seja, são civis, mas com íntima ligação com os militares. E quem são os generais? Inclusive esse general que você mencionou, que é o presidente lá, que é o decano dos generais. O STM é a síntese, ele é a cereja do bolo da carreira militar. Porque o cara, para chegar lá, já passou entre 45 e 49 anos na caserna. E daí ele vai para a reserva e vai para o Superior Tribunal Militar, onde ele fica até as calendas, né? Então, é uma vida inteira dedicada à instituição, uma vida inteira dentro da burocracia. E se você pega a carreira dos militares, você entende por que eles são tão certinhos. Os anos de promoção, o ano de entrada é sempre igual o ano que ele conclui o curso de preparação para aspirante. Daí ele entra na Academia Militar das Agulhas Negras e fica lá 3 anos e sai como aspirante. Depois de não sei quantos anos ele vira oficial superior. Sempre a mesma quantidade de anos. Depois de não sei quantos anos ele vira general de 2 estrelas. Depois de mais 4 anos ele vira general de 3 estrelas. Depois de mais 4 anos ele vira general de 4 estrelas. Ou vai ficando pelo caminho, como foi o caso do Bolsonaro, né? Então, todos eles têm a mesma carreira. E todos eles têm várias coisas em comum. Por exemplo, a maioria da infantaria. Vários passaram por órgãos de inteligência. Um deles, inclusive, trabalhou no CIE, que é os arapongas do Exército. Enfim, é tudo muito interessante. Dá para você entender como a burocracia tende a se perpetuar e o STM acaba sendo um retrato da burocracia federal. Essa sinecura, que é o STM. Ninguém conhece esses caras, né? Ao contrário desses generais que estão no governo, tal, que são relativamente conhecidos. O Paes foi apresentado a este Gomes Matos neste episódio, nessa fala dele, e a gente vê, se o presidente do tribunal tem esse nível, você pode imaginar o resto. A carreira sólida que você se referiu, eu fiquei pensando no que é esse sólido, né? Carreira sólida. Thaís, você que tem uma carreira sólida no jornalismo, daí sim, sem ironia. Eu procurei saber qual que era a carreira sólida do general Matos, porque, de fato, assim como o Toledo, me acendeu um fascínio. O que é o Superior Tribunal Militar?
E no currículo dele, ele diz assim, participação em atividades relevantes. Integrante do destacamento de operações especiais que realizou o salto livre operacional a grande altitude em 1976 a 10 mil metros, com uso de máscara de oxigênio e a uma temperatura de 40 graus abaixo de zero. Essa é a única menção que ele faz na participação em atividades relevantes. Ele não tem nenhuma passagem por nenhum curso de direito, nada que diga respeito a um tribunal. E se sabe que quando a própria Dilma, que foi julgada pelo STM, indicou ele em 2011 para o STM, ele fez um discurso e disse que acreditava que a composição mista, né, entre civis e militares no Superior Tribunal Militar permitia julgamentos mais justos porque envolvia aspectos subjetivos que são incorporados somente no convívio com a tropa. Ele estava argumentando que não precisa saber nada sobre leis porque você vai julgar baseado em aspectos subjetivos. Quando ele assumiu a presidência do STM, em março de 2021, daí ele já fez vários acenos ao Bolsonaro, falou sobre a soberania da Amazônia, o interesse estratégico na exploração da Amazônia e tal, e falou da exploração do nióbio. Ele já estava ali se adequando aos novos tempos. E o STM, por ser essa instituição que tem um orçamento quase tão grande quanto o do Supremo Tribunal Federal, com um volume bem menor de casos para serem julgados, não tem praticamente nenhuma cobertura de imprensa, então eles fazem farras e mais farras com dinheiro público. Por exemplo, só um caso que eu vou citar aqui. Por exemplo, em 2019, aconteceu um seminário de direito militar em Atenas, de 3 a 5 de julho, que vinha a ser uma quarta a sexta-feira. 3 ministros foram para Atenas. Pediram 7 diárias, gastaram só em diárias, cada um deles quase 19 mil reais. Passagens, por exemplo, Marcos Vinícius, que era presidente, Marcos Vinícius Santos era presidente do STM na época, gastou quase 30 mil reais, quer dizer, foi de primeira classe, passou quase um mês lá, e os outros 2 também passaram mais tempo do que a duração do seminário em si, sendo que o seminário era seminário sobre direito militar, de 4 palestrantes, 3 eram da América Latina, não precisavam ter ido até a Grécia, mas enfim, isso é outro caso. Só quero dizer com isso que, assim, tem muito dinheiro público sendo usado nesse Superior Tribunal Militar, a gente só não sabe para quê. O governo austero. Esse é um governo austero, os militares são muito austeros. Eles devem ter na mala, Zé, na necessaire, como se diz. Será que tinha lá os comprimidos comprados pelas forças nessa viagem? Não, porque eles já estão na reserva, não poderiam ter recebido. Se receberam é um crime. Tá certo. São espartanos. Que tragédia, que país horrível, viu? Que país horrível. Meu Deus. E eu que sou um ateu falando aqui, meu Deus, de maneira sincera. Bom, eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui. Foi uma aula de José Roberto Toledo e uma aula de Thaís Bilenque. O Toledo deu história antiga, a Thaís deu história contemporânea. E eu entrei com a cascata aqui. Muito bem, vamos encerrando o terceiro bloco do programa e vamos pro Kinder Ovo. A gente já volta. Entre 1989 e 1993, vários garotos foram mortos na cidade de Altamira, interior do Pará. As vítimas encontradas apresentavam uma marca em comum. Tinham seus órgãos genitais cortados. Em outras palavras, foram emasculados. Mas isso é só o começo da história. Eu sou Ivan Mizanzuki e convido você a escutar Altamira, a nova temporada do podcast Projeto Humanos. Ouça grátis no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Muito bem, momento Kinder Ovo, pra gente passar vexame aqui. Solta aí, amoroso, sem mais delongas. Se existe uma mamata no país, né, são os militares no poder. Porque militar não era inclusive para mim, um problema da nossa Constituição. Eu acho que ela tinha que ser muito mais radical na proibição dos militares ocuparem cargos. Não, eu confesso que eu não falei porque eu fiquei pasmo. Porque o Gregório do Vivier não configura exatamente um... Agora, se tem uma coisa que você viu, talvez o governo Bolsonaro, foi isso. Foi para a população enxergar, né, que as Forças Armadas, elas têm quadros, o topo, sobretudo as Forças Armadas, os generais das Forças Armadas, eles não estão muito qualificados, não, porque o Pazuello chegar ao cargo máximo, ao general de sei lá quantas estrelas, o problema não é só do Pazuello, é das Forças Armadas. O sujeito olhar para o Pazuello, falar que esse daí é o máximo que o ser humano consegue chegar na escala, se é o Pazuello, quem está lá no alto é ele, isso sempre sem falar nos outros, né? Então foi bom para esclarecer, assim, para a população. Eu acho... O Gregório fala com aquela seriedade teatral dele. É muito bom. Bom,
Acertei, desculpa. Eu amo o Gregório. Empatou comigo agora na série histórica? A Thaís tá brava porque ela queria ter acertado o Gregório. Não, pior, eu tô bravo comigo mesmo, porque eu pensei Gregório, eu falei, não pode ser o Gregório, ele não ia botar o Gregório. Não pensou. Não adianta pensar, tem que falar. Sim, pensamento é fumacinha, já dizia minha professora de linguística. É o do BBE, você não conhece o do BBE. Ó, quem fala aqui é o ator, humorista e escritor Gregório do Vivier, em entrevista ao jornalista Bob Fernandes, nosso amigo. É isso. É o do BBE, acertei. Pô, é uma dupla vergonha eu não ter acertado sendo o Gregório do Vivier e tendo sido entrevistado pelo Bob. Puta, mas o Bob não aparece falando. Não, mas eu ouvi, o pior é eu ouvi a entrevista, esse que é o problema, entendeu? Eu desacreditei tanto que eu, enfim. Não vem não vou rachar o prêmio com você, não vou rachar. Não, você acertou, você ganhou. Muito bem. Bom, vamos pro Correio Elegante, momento que vocês escrevem para nós outros. O endereço, para quem quiser escrever, é forodeteresina@revistapiauí.com.br. Eu vou ler um Correio Elegante que chegou para mim à moda antiga, num papelzinho de verdade, escrito a caneta. Antes de ler, eu vou contar para vocês como foi. Estava eu no sábado, no show de Maria Bethânia, aqui em São Paulo, no Espaço das Américas, convidado pelo meu amigo João Camareiro, que toca na banda, violonista. Quando estou numa mesa ali sentado, chega um bilhetinho para mim. O garçom traz um bilhetinho. Eu falei, será que tem alguém me paquerando? Não era uma paquera. Era uma mariposa. Não era uma mariposa, era um casal que ouve a gente. Então foi assim, ó. Falaram o seguinte, Fernando, uma noite de coisas boas e realmente novas. Vivian e Júnior, daí puseram a data. E PS, é a nossa primeira aglomeração pós-nascimento da nossa primeira filha, Flora. Uma felicidade dividir Betânia com você, companheiro de tantos dias pandêmicos. Viva a vida. Vivian e Júnior. Depois eu fui lá falar com eles, que fiquei muito feliz, emocionado. Bacana, né? Enfim. Não, muito legal. Teve esse momento. Real. Exato, achei muito simpático. Um abraço para vocês dois. E eu não vou cantar Betânia aqui no programa, vocês fiquem tranquilos que eu não vou imitar. Só no ao Maria vivo, Bethânia. Só para os assinantes, você vai, No ao vivo, talvez. No ao vivo, o Fernando cantará imitando Maria Bethânia. Você tem que assistir segunda-feira, às 7h, não perca. Agora, é a primeira sessão do Foro de Teresina, né, em quase 200 programas, que faz jus ao nome, né? Foi, de fato, um Correio Elegante. Pela primeira vez, o nome fez jus ao nome. Foi um Correio Elegante. Sempre é tempo. Bom, eu vou voltar para a moda antiga e vou ler uma mensagem da Luísa Bianchini, que não chegou por papelzinho. Queridos do Foro de Teresina, queria registrar que a minha filha Nina, que vai fazer 1 aninho no dia 24 de abril e deve ser uma das ouvintes mais novas do Foro, ama a música tema do podcast de vocês. Ai, que fofa! Ela bate palminha, balança o corpinho e se agita toda. Tadinha, mal sabe ela que das notícias tristes que vocês nos trazem sobre como anda este Brasil. Um beijo grande a todos. Ai, Luísa, mais bonitinha essa Nina. Que fofa, balançando com o forró. Eu vou ler uma cartinha de uma assinante exemplar da revista Piauí. Todos vocês, ouvintes, deveriam ser como a Jéssica Carvalho. Prestem atenção. Oi, gente. Escrevo porque sinto um vazio na minha estante. Outrora ocupado pelo Pinguim da Piauí, que adquiri quando assinei a revista durante a flip revolucionária do Lima Barreto. Estava a arrumar meus livros quando, por um golpe de azar, esbarrei nele, no Pinguim, que se partiu em 1000 pedaços. Achei que ele viraria herança de família, mas ele se foi. Peço encarecidamente que levem meu desastre ao Teresino. Quem sabe ele me ajuda e envia um novo. Até o Louro José já foi substituído por seu filho. Bom, quanto a esse pedido, o nosso Marcos Amoroso, o diretor interino do programa, está encarregado de conseguir um pinguim, que aliás foi criado pelo Angeli, e para a revista Piauí especialmente, né, a figura do pinguim, e mandar para Jéssica, porque olha só, ela não só é assinante, como olha só, presta atenção no PS. Mandem beijos para os meus alunos, porque usamos muito a seção Igualdades da Piauí nas aulas. Apesar deles reclamarem que ficam meio deprimidos. E, claro, sempre cobro que eles ouçam o Foro de Teresina toda semana, porque, afinal, todo professor de história tem um parafuso a mais. Pô, Jéssica,
Você é a garota propaganda da revista Piauí. Muito bom, muito bom. Comovente, muito bom. Eu queria também mandar um agradecimento. Tem mais de 100 pessoas iludidas, achando que eu sou ciclista, que passaram a me seguir no Strava, que é uma rede de pessoas que fazem de conta que fazem exercício. Na expectativa, são os robôs talvez, do Toledo, Fernando. De que vão ver. Não, são pessoas de carne e osso. São atletas, são ciclistas, gente que corre, que anda. Então lá, devem ter entrado para ver as minhas pedaladas e eu tô faz um mês no estaleiro, graças a uma hérnia de disco. Mas eu volto. São as pedaladas do Toledo, não são fiscais, são pedaladas reais. São pedaladas reais. Toledo, já que você está aqui nesse momento de fama, eu devo dizer que encontrei também o Nando Reis na semana passada, que é ouvinte assíduo do nosso programa. Nando Reis, dos Titãs? E fã do Toledo, Thaís. Fã do Toledo, falou: Fernando, eu preciso conhecer o Toledo, eu gosto demais do Toledo. É uma índia com colar. Exato, Adoro, e o Toledo, eu vou cantar Maria Reis, Bethânia. Eu sou sua fã, Nando Reis, é fã do Toledo. Tá vendo? A Thaís é sua fã. E o Toledo vai cantar Relicário. Não, o Toledo tá acumulando no máximo Marvin. No máximo Marvin, que pra não passar muita vergonha. Agora, Nando, o meu All-Star é vermelho. Bom, tá na hora da gente encerrar o programa. O Toledo já mencionou o Angeli, e eu queria dedicar o programa de hoje ao Angeli, que tá encerrando a carreira dele, tá com problema de saúde. O Angeli, que poucas pessoas merecem ser chamadas de gênios, o Angeli é uma delas. Ele é um gênio da charge no Brasil, ele é uma referência para várias gerações, enfim. Rebordosa, Bob Cuspe, os Escrotinhos, Benevides Paixão, as charges políticas dele, que durante décadas acompanharam a gente na Folha, e o Pinguim da Piauí, que foi ele que criou, né? Que a primeira capa da Piauí, o Pinguim, e todo o aniversário da revista, a capa foi do Angeli. Então, esse programa fica dedicado a ele. Eu ia mentir dizer que eu fui fazer jornalismo porque inspirado pelo Benevides Paixão, mas eu sou muito anterior ao Benevides Paixão. Assim a gente vai encerrando então o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 estrelas no Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é do Marcos Amoroso, a produção é da Amanda Gorziza. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Juliana Jäger e da Fecris Vasconcelos. A checagem é da Marcela Ramos. A ilustração do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas, todos em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos José Roberto de Toledo, que vai ter que cantar segunda-feira. Tchau, Toledo. Faremos um dueto, né, Fernando? Você cantando Maria Bethânia e eu horripilando o Nando Reis. E tchau, Thaís Bilenque, que é fã do Nando Reis. Como eu. Tchau, gente. Aproveitem Carnaval, Páscoa, todos os feriados antes que o mundo acabe. Segunda-feira estaremos ali no Batente, esperando vocês. É isso, gente. Para os assinantes, até segunda. E para vocês todos, até semana que vem. Boa semana a todos.